Então, saudações, Valmir Álvaro Martins. Mais cedo eu fiz um vídeo mais curto, um pouco, falando sobre por que as cidades permanecem no tempo, né, e outras acabam desaparecendo. E aí o que a gente tem de claro, de visual nas estruturas das cidades que são progressistas, que se conservam. Isso não, eu falei cidades, mas a gente precisa de extrapolar isso para país, estado, nação. O que conserva um país? Então a gente tem que o país que incentiva as pessoas a terem ideias, a se reinventarem, né, que sempre existem momentos de crises, e aí sempre tem pessoas que são formadoras de opinião e querem fazer com que as coisas evoluam, e outras que seguem, são seguidores. Todos temos alguns momentos em que a gente vai criar alguma ideia, criar alguma coisa nova, e momentos em que a gente vai só seguir os outros. Nós copiamos as coisas, aprendemos, é tipo uma receita de bolo, colocamos uma parcela de algo diferente, inventamos, agregamos algo de conhecimento, de inovação, e aquilo se torna mais adequado para a solução, para que as pessoas necessitem de você. Então o caminho é simples, porém ele se torna complexo quando a gente observa os interesses pessoais das pessoas. O que acontece nessa questão? A gente observa que o dinheiro é importante para todos, né? A gente precisa de uma forma ou de outra de adquirir algo de financeiro para potencializar, como se fosse um acúmulo, né? Você gera uma energia e explode direcionado para algum lugar, igual um tiro. Não falta para ninguém, existe com sobra. Graças a Deus a gente observa isso. O que existe é um mau uso, né? Onde alguns, com uma visão um pouco limitada da situação, termina fazendo um uso irregular dos recursos que existem e não emprego de forma a devolver, manter o dinheiro com as pessoas, fomentar o desenvolvimento, a criação, o desenvolvimento do ser humano, dos locais onde o ser humano habita, oferecendo qualidade para as pessoas. Então, se investisse em qualidade de educação, que as pessoas conseguissem viver com qualidade, aprendessem a viver com qualidade, era mais barato do que tratar a doença na ponta, né, dos hospitais lá. Então, a prevenção é muito melhor, mais bem resolvida, isso em todas as áreas, em questão de violência, mas hoje o que a gente observa é que o desejo louco e ensandecido por manter a população desejando algo vazio, algo um resultado sem ter tido um esforço adequado. E isso é um trauma para as pessoas, né, deixá-las dessa forma. Então, aqui, isso é uma luta individual. Então, vamos observar assim. Eu nasci numa cidade pequenininha aqui do interior do Paraná, fiquei aqui até os 7 anos de idade. Essa cidade chegou a ter 32 mil habitantes. O que fez essa cidade ter 32 mil habitantes? Praticamente uma vila, uma cultura agrícola, né? Então o café fez uma explosão de gente, veio gente do Brasil inteiro tocar café, trabalhar nesse café, e as pessoas conviviam, a cidade se desenvolveu e ficou maravilhosa. Virou-se, modificou a cultura, porque o local era um pouco complexo, teve vários eventos que mataram café, geadas, chuva de pedra, em sequência assim, e as pessoas desanimaram desse tipo de produção e foram para outros locais.
foram para as capitais, Campinas, Curitiba, São Paulo, para outras regiões do Brasil, voltaram para suas terras natal. Então, não houve um entendimento do setor da gestão do local em compreender que para que uma cidade cresça e continue, ela precisa de se reinventar, né? Então, uma agrolavoura, uma agrocultura que utiliza pouca mão de obra, para onde que essas pessoas vão ser direcionadas? Elas não vão ter trabalho, primeiro. Segundo, chegam pessoas jovens numa cidade. Conforme o tempo passa, essas pessoas vão precisar de escola, de saúde, de moradia, um monte de coisa estrutural e que não foi vislumbrado, visualizado por a classe política ou, sei lá, os cabeças da sociedade aí, né? E não foi utilizada essa mão de obra. Então, na carência de mão de obra, o povo vai embora. Hoje, porém, a gente observa o governo de uma forma prestando essa assistência, né? Oferecendo Bolsa Família, oferecendo auxílio para que as pessoas estudem, em conversa com duas pessoas aí da área da educação e dizendo como que funciona hoje, onde as pessoas são trazidas para dentro da educação, estudam, porém, mesmo se que eles não consigam ter uma dedicação para adquirir o conhecimento palpável, eles terminam passando de ano, não adquirindo conhecimento, não importa isso mais tanto. Eu falo, e as pessoas que conseguem se dedicar? Porque, vamos lá, todo mundo consegue se desenvolver na parte da educação teórica? Não, tem pessoas que não nasceram com essa aptidão. Eles nasceram com a aptidão de fazer atividade braçal, física. Isso não é denegrir essa pessoa. Não, muito pelo contrário. Isso é digno, trabalhar é digno, né? Agora, quando o sistema favorece com que você não faça nada, aí não, aí você perdeu a sua dignidade. Como você vai conseguir ser autossustentável? A ideia de uma cidade, de um local, ele precisa de uma pessoa também, ele tem que ter essa ideia de ser autossustentável. Então hoje a gente cria, né, pessoas que não são autossustentáveis. A gente tem cidades que não são mais sustentáveis, porque elas estão repletas de pessoas não sustentáveis, elas não se gerem por si só, elas são dependentes. Não porque são idosas ou porque estão com algum problema físico, não, porque elas também têm um déficit de intelecto para trabalhar com a parte da educação, também não. Falta humanidade nessas pessoas e entender de onde elas vieram, para que elas vieram e para onde elas estão indo. Elas vivenciam o imediatismo aqui agora, só que de forma, a gente precisa de viver plenamente no aqui e no agora, isso é fato. Só que a gente precisa de viver o aqui e agora, construindo algo, deixando algo, um rastro de coisas boas ao nosso entorno. E a nossa sociedade hoje perdeu esse cenário, essa percepção. Poucos conseguem conservar e levar nos ombros essa cidade, esse país, né? Então, os gestores têm observado isso de forma um pouco, não sei se correta, mas eles têm observado, têm visto e têm criado essa sociedade que a gente está vivenciando agora, com pessoas que são um pouco vazias de entendimento, né, das coisas. E isso vai deixar um legado, vai deixar uma marca nessa sociedade para o futuro. Mas a gente também não precisa de se preocupar, porque tudo tem um efeito onda. Algumas ondas são favoráveis, outras nem tanto. Então vai haver esse movimento de baixos valores morais e em um período de tempo isso vai ser transformado. As pessoas vão passar a sentir a necessidade no seu interior de transformar isso tudo que foi
construído ou que foi deixado construir. Às vezes elas não vão ter a plena percepção no atual momento desse cenário, mas em um determinado momento a coisa vai ser transformada. O ser humano não é uma reta, né? Ele caminha num sentido e cada intervalo de tempo ele precisa de fazer um ajuste no seu padrão de vida, direcionando ele para um local melhor aonde que ele estava, porque se ele manter em linha reta ele vai sofrer um choque para ele se autoajustar. Então a gente precisa de ter esse discernimento, essa percepção. E uma cidade, então, ou um país, ou um estado, ela tem que ter estrutura física e isso uma estrutura legal que dê subsistência para que isso continue a médio e longo prazo. Vamos lá. Você tem uma ideia de que um judiciário, leis que possam embasar o desenvolvimento das pessoas e das empresas e das coisas. O empreendimento, né, qualquer ele que seja, eu digo que ele é um movimento produtivo, né, nesse aspecto de manter, preservar uma cidade. Mas isso ele precisa de ser intuído já um período antes das coisas acontecerem. Eles têm que ter, os gestores precisam de trazer isso à tona, né? Então, por exemplo, eu vivi depois desse período na região norte, aí como que foi lá? Foram uma grande migração de todos os lados do Brasil, chegou-se naquelas florestas, o povo foi abrir as florestas, foi começar a fazer plantações, casas, e tinha muita madeira, foi feito o extrativismo dessa madeira, aí passou para o estágio de monocultura, porque era uma reforma agrária lá, então haviam muitas famílias nas terras, então foi culturas de milho, arroz, feijão, café, cacau, e isso foi evoluindo, foi madurando. Daí passou o momento onde essas pessoas, nas cidades, tinham as madeireiras que absorviam muita mão de obra. E ficou assim, foi crescendo as cidades. De repente a madeira se acabou. Mudaram-se regras, mudaram-se leis, mudaram-se a concepção de como que as coisas tinham que acontecer e estavam acontecendo. E as madeireiras terminaram, foram até proibidas. Hoje é complexo você conseguir achar um pedaço de madeira para comprar, até para fazer uma construção. E por quê? Por que aconteceu assim? Foi o madeireiro que foi agressivo? Não, foi uma falta de gestão, exatamente das classes, né, dominantes, do sistema político, do sistema que não funcionou da forma adequada. Vamos lá, se tivesse seguido as regras de como deveria ser, você ganha 50 hectares ou compra 50 hectares de terra, e desses 50 você tem o direito de abrir 50%, então 25 hectares de terra poderia estar aberto e o demais iria ficar como mata. Então, se você estivesse fazendo uma escala de produção adequada, essa floresta, essa mata, ela seria rentável, porque a floresta, quando você faz a gestão da floresta, ela te oferece recurso, ela te oferece madeira, ela te oferece extrativismo de castanha e de várias coisas que estão lá no meio. Caça, né? Você preserva e você cuida e você tem um retorno dessa floresta. O sistema seria ótimo. Porém, não foi a forma como foi que aconteceu. Foram abertos praticamente tudo. Às vezes algumas áreas foram preservadas, as áreas de proteção de nascente, em volta dos rios, isso aí sim. Alguns fizeram isso, outros não. E isso promoveu uma mudança, né, drástica na região. E outra vez, falta de gestão, de orientação, de trazer as pessoas e falar, ó, as coisas têm que acontecer assim, vamos preservar, vamos fazer com que isso aconteça.
as pessoas chegaram e ficaram órfãs de orientação. E esse é o sistema em que nós temos. Aí depois vem agora, multam, fala que você não está essa área que você está, talvez seja uma área de proteção ambiental, porque está em volta de uma reserva e você não deveria estar naquele local, mas foi dado títulos. Existem muitas pessoas que têm títulos de posse da área, já há 40 anos, que estão lá em cima desse chão, estão sendo retiradas, perdendo tudo, casa, tudo que fez da infraestrutura, que o trabalho na parte agrícola, para você montar uma infraestrutura, para você conseguir trabalhar, por exemplo, gado, é muito trabalhoso, demora, custoso, muita mão de obra, cortar madeira, colocar tudo aquilo no local. Agora chega a polícia, corta, põe fogo naquilo que já está consolidado há 40 anos, por causa que alguém lá em Brasília resolveu que aquela pessoa tem que sair de lá. Porém, ele tem título dado pelo próprio governo. Como que essa pessoa fica? Órfã, né? Então, isso é uma estrutura que dá um embasamento para um país ou para uma cidade funcionar de forma estável? Não, nós não temos essa estrutura, né? Então, hoje, como eu estava lhe dizendo agora há pouco, está sendo oferecida a estrutura educacional básica de qualidade para que as pessoas consigam se desenvolver? Eu não sou da área da educação. O que eu ouço das pessoas que são da área é que não está nesse patamar. Eles perderam, os professores inclusive perderam a autonomia de dar uma nota para o aluno, porque eles têm que ter um tal de um IDEB, Índice Nacional, acho, de Desenvolvimento da Educação, alguma coisa assim. E tem que ter uma nota elevada. Se essa instituição tiver uma nota elevada, eles ganham para serem manipulados pelo sistema e ficarem calados pelo sistema. Isso é uma política pública correta e adequada? Eu questiono. Não sei se isso se vão ser colhidos bons frutos disso. Se a pessoa não tem condição e capacidade para avançar, né, de uma forma adequada, beleza. Eu entendo, a gente entende que existem pessoas que não têm aptidão para trabalhar no intelecto. O que tem? Ele é menos que o outro? Não, ele só não tem aquele tipo de capacidade, dom. É um dom, uma virtude. Ele tem outros que deveria de ser estimulado. Então, o sistema em si é falho, porque querem enquadrar, colocar todos no mesmo pacote. Não existe isso. Vamos lá, Einstein era igual o Freud, ou igual Nietzsche. Cada um desenvolveu alguma área específica das ciências do intelecto. O Rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento, é igual o Ronaldinho Gaúcho? Não. Os dois jogaram bola de forma excelente, mas cada um tinha uma qualidade distinta, que deveria ser estimulada de uma forma, e cada um conseguiu se desenvolver muito bem. Então, às vezes a pessoa não tem a condição intelectual para se desenvolver como Einstein, mas ele consegue ser um Pelé, né? Jogar bola, jogar um futebol ou fazer alguma coisa física que vai levar ele às estrelas de todas as formas. Então, esse vídeo vem dizendo que nós hoje, como cidade, como estado, como nação, nós precisamos de termos pessoas com capacidade de interpretar as direções que nós estamos indo, como essa mãe, pátria mãe, como essas cidades que nós habitamos, e ver que nós precisamos de adaptar essas situações às nossas realidades. Não tem que ser tudo de cima para baixo, de uma forma. Um país do tamanho do Brasil, uma pessoa que vive lá um ribeirinho que vive lá no Amazonas, ela vai receber as mesmas regras
de alguém que mora numa cidade de São Paulo, por exemplo? Como que isso vai enquadrá-lo? Como que isso vai delimitar que ele é brasileiro? Ele tem suas características pessoais, locais, regionais, que ele precisa de um outro tipo de atendimento, uma outra função. E hoje nós pecamos enormemente nisso, nesse aspecto. Nós não discutimos, não conversamos de forma aberta e clara isso com as pessoas. E por isso nós estamos perdendo as nossas características. Exemplo, há pouco tempo atrás se desenvolveu aí veio do Pará uns ritmos de música, a cultura do Pará, na forma de dança maravilhosa, né? E o povo gostava e tal. Que de novo nós temos para demonstrar, para trazer para a nossa cultura? Nós estamos passando um risco na cultura. Isso já é algo ruim. Uma outra situação aí que eu observei que para você preservar uma cidade a gente precisa de olhar. A gente precisa de fazer com que as pessoas caminhem nas cidades, andem. Aí quando você observa as populações jovens que antigamente ia para as baladas, para a night, hoje a gente vê que já não tem mais isso. Eu vivenciei isso. Vamos para a danceteria, boate, uma brincadeira, um show que tá. Hoje isso se perdeu. Não existe mais isso. É muito pouco. As pessoas estão dando mais importância para outras coisas. Elas gostam de ir num parque, elas vão fazer atividade física, elas vão para academia. Mudou-se o padrão das pessoas. E as cidades têm que ir acompanhando essa mudança de padrão que as pessoas estão exigindo. A gente vê uma massa crescente de idosos. O que vamos fazer com esses idosos? Depósito de gente? As famílias vão ter que arcar com esse compromisso todo só? Ou as cidades vão se desaparecer? Umas que prestam um serviço melhor, as pessoas vão embora para lá. Então, aonde que se encaixa? Caminhar, levar as pessoas a terem qualidade de vida, porque é possível chegar na terceira idade ou na senilidade com qualidade de vida. Isso não está sendo visto de forma adequada, né? A educação não está sendo vista, não está sendo trabalhada de forma adequada. O empreendedorismo não está sendo estimulado. Hoje, 90% é um chute, mas uma grande parte das pessoas, em vez de sair no bar da esquina, ali na vendinha da esquina para comprar alguma coisa, ou na feira, ou no produtor, estão matando, destruindo as feiras, tá? Tudo virando megas indústrias, mega mercados, hipermercados. Isso não induz você a conhecer as pessoas do seu bairro, não induz você a desenvolver uma costureira no seu bairro que pode costurar, construir algo para você. Não, tá vendo? As pessoas não têm condição, às vezes, intelectual de escrever um livro, de ser, né, intelectual, tal, nerd, mas elas conseguiriam, às vezes, construir uma roupa, construir uma casa, ter um mercadinho, né, vender uma pipoca, fazer sei lá, qualquer coisa. Hoje nós estamos nos tornando robotizados. A nossa sociedade mais e mais está sendo transformada em algo que não é positivo, porque está tirando os seus dons. Você termina no momento falando assim: para que eu sirvo? Eu não tenho utilidade para as pessoas. Aí você começa a ficar triste, porque você se torna, eu sou inútil. E esse sentimento é muito ruim. Depressão, ansiedade, insônia. Onde que isso vai terminar? Nas filas dos hospitais, porque você não se encontrou, não se enquadrou na sua sociedade. Então, o que eu quero que você analise desse vídeo um pouco longo já é isso. Como repensar essa sociedade nossa, sendo que ser empreendedor, criar, ter ideias, né, às vezes associar com pessoas que têm ideias. Os nossos gestores precisam de desenvolver centros de desenvolvimento, de fomento, né? Tipo, antigamente tem aí Senai, essas entidades
A gente observa, eu tenho uma empresa, eu peço para as meninas irem fazer, às vezes eu tiro até dias de serviço para elas irem participar. Quantos cursos que eu já pedi para elas fazer, eu falei assim, doutor, não deu quórum, as pessoas não foram aprender a fazer alguma coisa simples, não querem aprender mais. Que vazio é esse que está tomando conta da nossa sociedade? Gritante esse cenário que nós encontramos. E isso precisa de ser transformado, e essa transformação não vai na escola que você vai conseguir. Essa transformação vai ser você, de você, indivíduo, buscar entender as necessidades que existem à sua volta e ocupar uma posição onde você vai se sentir bem. Isso está abrindo a porta para muitas oportunidades de trabalho, de aprendizado, de modificação, e é esse o ponto. Essa é individual a busca de se encontrar em alguma coisa que vai te dar uma energia de alegria, de felicidade, de empolgação, de vontade de viver. É nesse questão que eu quero que você observe aonde que é o clímax do que a gente está passando. A gente não pode mais ficar dependendo do prefeito, ficar dependendo do governador, ficar dependendo da escola, ficar dependendo da nação. Hoje a gente vive em locais que os nossos representantes da lei, os nossos representantes políticos já não nos representam. Eles vivem num patamar, num extrato da sociedade em que eles não têm a mínima noção do que está acontecendo nas bases. Eles estão vivendo num clímax lá em cima que a base para ele é irrelevante, é desprezível, imperceptível. Por exemplo, eu vi uma notícia essa semana aí de que foi dado aumento de 8% para o salário do judiciário. Caramba, será necessário, de fato, ter um aumento nesse salário dessas pessoas? Não seria de buscar formas, né? O Brasil, em teoria, recessão, empresas falindo, empresas fechando as portas por conta de não observar essa adaptação que o cenário mundial está tendo com venda direto da internet, não estimular as pessoas a terem as suas próprias mercadinhos virtuais em casa, né? As pessoas não sabem como fazer isso, se tornou muito complexo. E aí é onde que está morando o problema, né? É onde existe a oportunidade, muitas oportunidades hoje. Quando a gente se depara com uma limitação dessa, a gente abre portas de iluminação para que a gente evolua, para que a gente brilhe, para que a nossa estrela dê aquele estalo e fique lá. Essa que é a questão que a gente tem que observar. E outra notícia, por exemplo, eu vi que na justiça do meu estado, Rondônia, o que foi passado para alguns servidores lá é valor de 100 salários em poucos dias, para uma pessoa só. Como uma pessoa consegue, precisa de ter essa quantidade, esse volume de recurso? O que essa pessoa vai conseguir fazer com esse recurso? Claro, ele no ponto de vista, na visão dele, observa, é uma pessoa que já tem uma aposentadoria boa, ele já tem condições de ter casa, já tem auxílio moradia, já tem um monte de recurso, um monte de benefício. Então o que a gente observa na nossa sociedade é essa falta de noção das pessoas para o que é o recurso financeiro. A gente vê pessoas aí da gestão aí roubando milhões, bilhões. É dinheiro que essas pessoas não vão conseguir consumir em uma vida. Que o padrão de vida delas, às vezes, como se querem viver como se fosse um sheik das Arábias, ou como se fosse essas famílias arquimilionárias aí da Europa e dos Estados Unidos, esses magnatas do petróleo.
Essas pessoas, elas desenvolveram alguma ideia, elas fizeram milhares de famílias sair da miséria, ter comida, sustentaram com as ideias delas, fomentaram o desenvolvimento das pessoas. A nossa realidade aqui é ao contrário, essas pessoas, elas não ofereceram benefícios para a sociedade, elas estão colhendo alguma coisa, é uma figueira igual a que Jesus Cristo amaldiçoou lá na beira da estrada. É um seca-pimenteira. Em vez de eles deixar o país olhar para o setor tecnológico, para o avanço educacional, expandir essa questão, fomentar de fato o crescimento da nossa cultura, não, nós estamos caminhando no sentido ao contrário, nós estamos padronizando, sistematizando, ordenando de uma forma que se tornem todos como se fossem robôs, máquinas, né? Perdeu-se a individualidade, a essência das pessoas estão sendo perdidas. Então, estão ficando vazias. Aí nós temos que estimular esse diálogo, esse debate, porque se nós não trazermos isso à tona, mais e mais do mesmo vai estar acontecendo. Há pouco tempo atrás, eu estudei alguma coisa gosto muito, estudei sobre a questão da alimentação. Já na década de 70, na Itália, a gente viu um movimento surgir de slow food, a comida lenta, lerda, né? Não ao contrário do fast food, que tu chega ali com 5 minutos tu já está comendo um sanduíche, da praticidade. Por que veio essa questão na alimentação? Porque viram que aquela alimentação ela perdia em qualidade, né? Não oferecia tudo o que deveria ser oferecido, né? E ficou essa falha, né? Isso foi perceptível, foi uma perca, uma quebra cultural. Hoje, se você quiser comer uma comida dessa melhor, mais bem elaborada, mais bem trabalhada, você vai ter que fazer um investimento um pouco mais alto. É isso que veio à tona, né? Então, voltando a favorecer, a pensar que as nossas mães, as nossas avós que ficavam em casa construindo suas receitas, suas coisas e desenvolvendo as suas técnicas de cozinha estavam corretas, né? Aí essas mães tiveram que ir trabalhar no setor do comércio, da indústria, em qualquer lugar, e deixaram isso aí e rapidamente isso vai se tornar uma comida feita por uma impressora de imprimir comida aí, dessas 3D. Vamos colocar uns pedaços de inseto ali, um tubo de proteína de inseto, um tubo de farinha vindo não sei de onde, um pouco de óleo, talvez de soja, e ela vai imprimir ali um pseudo sanduíche ou um pseudo macarrão com carne moída bolonhesa. Isso é a nossa realidade. Nós estamos nos tornando algo muito diferente do que a gente viu, que deu certo, que funcionou, que trouxe a nossa humanidade até aqui. E aí nós temos que questionar se isso realmente, essa mudança, até onde que ela vai ser benéfica e positiva, e até onde você vai adotar, vestir essa mudança. Há pouco tempo atrás a gente observava que essa tal da geração Coca-Cola era só para os jovens. Hoje está de mamana caducando, comendo hambúrguer, pizza, tomando Coca-Cola ou Guaraná, e está todo mundo feliz e alegre, claro, um pouquinho gordinho, com sobra de tecido adiposo, inflamada, que é o que essa tecido adiposo faz no corpo, um pouco eunuco, porque esse tecido adiposo dá uma invertida aí nas questões hormonais, o que era menino acaba virando um pouco menina, e o que era menina vira um pouco menino. Essa transformação da sociedade aí que veio junto, embutida, né, nesses últimos, desde a década de 90, com essa adaptação que nós sofremos aí, onde a gente perdeu cultura, perdeu qualidade de vida, perdeu nossas raízes, cortaram nossas raízes, né? As famílias deixaram de ter a importância que tinham, né? E a gente está evoluindo dessa maneira, meio estranha, mas estamos. Aí o preservar, olha uma outra observação aqui. Existem famílias católicos Amish, A-M-I, Amish, S-H, dos Estados Unidos, que eles abdicam todo o uso de tecnologia. Eles vivem rural, eles produzem a própria comida, a própria roupa, a própria casa, eles sobrevivem lá e eles comercializam, vendem algum pouco desses produtos deles, se casam entre os outros da mesma
denominação, são católicos de uma seita católica aí, né? Uma denominação dentro da Igreja Católica, uma evolução. Católicos primitivos se dizem, seguem tudo que segue na Igreja Católica tradicional, porém não segue a tecnologia, pararam no tempo. Não tem infarte, não tem derrame, não tem câncer, não tem Alzheimer, não tem demência, as crianças não infeccionam, tem uma qualidade de vida excelente, até os 80, para lá de 80 anos de idade. Claro, pode ser que padeça desses problemas já com uma idade bem mais avançada do que a gente observa na população normal. Sempre quando eu falo desses assuntos aí, eu vejo aquele cenáriozinho onde que tinha o primata comendo alguma fruta, alguma coisa, e vinha um hominídeo lá com uma clava na mão, aí vinha um hominídeo com arco e flecha, aí aparecia o cara de terno e gravata, aí aparecia alguém sentado na frente de um computador. Quando foi desenvolvida esse desenho, essa caricatura ainda era aqueles monitor com emissão de fótons, não era nem tela plana. Aí de repente já aparece o cara voltando para trás, porque fala, ó, volta porque deu caca. Deu alguma coisa que não estava muito boa aqui, né, nesse futuro, e voltaram para trás. Hoje a gente observa muito disso na nossa sociedade, pessoas voltando lá para suas raízes. Elas chegaram até o clímax, às vezes conseguiram se aposentar ou conseguiram de alguma forma ter um recurso que entenderam que tem qualidade de vida e começaram a voltar, né? A gente precisa do uso da tecnologia, precisa dos avanços tecnológicos, aí sem dúvida, não tem como fugir disso. Porém, a gente precisa de observar na nossa vida, no nosso entorno, na nossa sociedade, na nossa cidade, no nosso país, o que está dando certo e o que não está dando certo. Você não precisa de ir lá, gritar, falar igual o povo lá do 8 de janeiro, que está todo mundo preso, levantar uma bandeira na mão, é X ou Y. Não precisa. Mas você precisa cuidar de você. As suas atitudes precisam de ser condizentes com o que você deseja para a nossa sociedade, para a sua família principalmente, né? Se você observar isso tudo e ver o que deu certo e o que funciona, a sua família é uma das bases para a gente conservar e preservar a nossa sociedade, tá certo? E se você conseguir fazer isso de forma adequada, você já é uma pessoa rica, abastada, abençoada por Deus, né? E vai ser maravilhoso para isso na sua vida. Agora, se você deixar entrar coisas que fogem a essa realidade na sua vida, né? Tipo, eu vou ser promíscuo, eu vou não cuidar dos meus ascendentes, não vou cuidar dos meus descendentes, vai chegar uma hora que você vai colher esses frutos, tal qual aquela música do Coro de Boi lá, que o menino escutou na infância dele lá. Chegou pro avô dele e falou, me dá metade desse corvo, que eu vou dar pro meu pai quando ele estiver na sua situação, né? Então, vamos cuidar, observar a palavra, as escrituras, porque dentro delas a gente consegue tirar um embasamento saudável para a gente estar vivendo. Às vezes você vai partilhar desse avanço, aí você vai chegar lá na frente e você vai falar assim, eu tenho que voltar, lá atrás dava mais certo, lá era melhor. Meus avós, a forma como eles viviam, como eles eram, dava certo. Então não rompa com todas as suas raízes se você quiser brilhar na sua vida. Não precisa de muita coisa complicada. E, por exemplo, você tem que desenvolver, fazer algum empreendimento, você sente a necessidade de brilhar dessa forma aí. Às vezes você entra numa empresa que já trabalha, começa a ver o funcionamento dessa empresa, entende a mecanicidade de tudo aquilo, aquela complexidade, né? Busca se juntar com pessoas que têm um ideal, né? O que eu gosto é gestão, porque no curso de gestão você vai pegar várias pessoas de várias áreas, né? Você pega um da administração, da contabilidade, alguém do direito, você pega alguém da informação, que hoje não tem como ser diferente, aquilo tudo que antes você pegava um volume de dinheiro e colocava numa rádio ou numa televisão e publicava as coisas que você estava produzindo, hoje você tem que fazer uma pequena equipe disso para que você dê certo, né? Faz parte. Então, o produto, a industrialização, a criação desse produto, o marketing desse produto é uma outra indústria. Então, a gente precisa de várias mãos trabalhando em união.
Hoje você vê, com o advento da inteligência artificial, se facilitou, mas mesmo assim precisa de uma mente humana, de várias mentes, para poder fazer essa coisa acontecer, tomar uma proporção maravilhosa que vai favorecer não só a você e a todo esse entorno, né? Então, observe agora com essas mudanças de impostos que vão haver, né, com uma geração gigantesca aí de mudança, né, nesse setor tributário, vai exigir muito das empresas, das pessoas, vai ser um ano complexo. Muitos vão falir, não vão conseguir manter as suas empresas abertas. Aí tá, observe. E se a gente vivesse como algo como os Amish, conseguisse produzir algum produto lá e já oferecesse esse produto nas feiras, oferecesse para os seus amigos, para os seus grupos de WhatsApp, um produto de qualidade, produto que você mesmo comeria, e você estivesse vendendo um produto realmente ótimo. Observe, a nossa sociedade precisa disso, da gente voltar a olhar lá para as raízes, como é que funcionava. Uma pessoa que faz um tapete, que faz uma roupa, que faz umas copotas de doce e vende, agricultura familiar, as bases, nós temos que reacender essa chama, de fato. Isso vai fazer diferença para a nossa sociedade como nunca na nossa história. Nós vamos viver os dois extremos, o máximo da tecnologia e o máximo das nossas raízes. Saudações.